Boa tarde a todos. Que Jesus nos envolva nessas vibrações amorosas que essa casa nos proporciona, né? De estarmos aqui juntos, estudando uma lição muitas vezes difícil aos nossos corações, não é? Amar os nossos inimigos. Muitas vezes a gente sai repetindo, né? As passagens de Jesus, quando alguém fala alguma coisa, tem que amar o inimigo, tem que amar o inimigo. E muita gente não para pensar. Por quê? Por que eu tenho que amar o meu inimigo? O que isso modifica? Então, o estudo da tarde de hoje visa, né? Que a gente busque com sinceridade e humildade, dentro de cada um de nós, as nossas dificuldades naturais do nosso estágio evolutivo, levando-se em conta que todos estamos encarnados num planeta escola, num planeta hospital ainda, que trazem as suas almas ainda, onde reencarnam almas muito sofridas e doentes, como nós, resgatando o passado, se preparando para um futuro, enfim, uma diversidade de formas de ser, de pensar e de sentir. Esse capítulo 12, nós iremos, né, a casa irá trabalhar toda essa questão do amor com aquele pelo qual existe a dificuldade. Quem é o inimigo, né? Aquele que não comunga da mesma coisa que eu comungo, não pensa igual, não concorda comigo. Muitas vezes para nós significa isso. Aquele que discorda. Então, para cada um tem uma explicação e uma definição do que é ser seu inimigo. O que é alguém que é seu inimigo? A gente fala, fulano é meu inimigo, mas por que ele é meu inimigo? O que eu entendo por inimigo para mim? O que é alguém que é meu inimigo? Essa passagem, né, esse capítulo que foi retirado de base, que é o capítulo 5, relatado pelo evangelista Mateus, ele se dá no Sermão da Montanha, onde Jesus, rodeado, né, para aquela multidão e seus discípulos, sobe ao monte e ali ele começa a explicar para nós, que ficou guardado, né, e hoje a gente pode ter a felicidade de ler no Evangelho, as bem-aventuranças. Ele nos fala sobre a bem-aventurança. Ele, nesse Sermão da Montanha, ele também vai nos dizer que nós, que queremos segui-los, que dizemos seus discípulos, precisamos ser o sal da terra, aquele que não se permite corromper. Que nós temos que ser a luz do mundo. O que é a luz do mundo? Aquele que leva um pouco de esclarecimento num ambiente que se encontra ainda escurecido pela ignorância. E ele finaliza o Sermão da Montanha conclamando-nos quando diz assim: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é. Reparemos que é uma ordem, um imperativo, sede perfeito. É tipo assim, com certeza, vocês precisam ser perfeitos como o Pai. Então Jesus reencarnou, né, como o Espírito que nós temos como modelo, em suas atitudes, em sua vivência, que vem nos ensinar como agir, que vem nos falar de um Deus, de um Pai bom e misericordioso, que vem nos ensinar sobre a nossa relação com a gente mesmo, com o outro, como é que a gente deve se relacionar com o outro e com Deus. Então, toda essa vivência do Cristo nos fala sobre isso. Então, ele inicia, quando ele nos diz: amarás o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Está no 1 versículo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Quando ele fala, aprendeis o que foi dito onde? Lá na lei mosaica.
Então, quando a gente abre lá o Antigo Testamento, em toda aquela legislação, está lá uma lei que diz, né, para amar o próximo e odiar o inimigo. Que a gente fala assim, poxa, mas deveria ser assim? Nem assim ainda era, tanto é que teve que ter uma lei. Conseguia nem chamar o amigo. Então ali, nós vamos reparar que naquela legislação, que é a legislação de Moisés, quando Jesus chega, era a lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Essa era a lei. E o que Jesus traz como uma nova relação? Ele diz assim, ó, isso aí vocês aprenderam. Agora eu vou dar uma nova proposta. Mais difícil. Então a gente tem que pensar assim, primeiramente, eu já consigo andar na lei de Moisés? Eu já consigo pensar num olho por um olho? Imagina se a gente lá vivesse assim, está todo mundo cego, né? Dente por dente, a gente não ia ter dentadura aqui, tudo banguela. Porque ia ser um tal de desforma. Mas muita gente, às vezes, por uma situação, vai lá e desforra em duas. Então essa criatura ainda não está nem na lei. Às vezes, por uma coisa material, ela vai e fere o bem mais precioso, que é a vida. Então ela não está na lei ainda de Moisés, de proporcionalidade. Ela nem nisso ainda chegou. Então nós temos que nos perguntar, quando o outro nos agride, a gente é proporcional ou a gente excede? Esse é o primeiro momento. Ah, mas eu já passei pela lei de Moisés. Eu já sou uma pessoa que eu reajo proporcionalmente. Deu, levou. Na mesma medida. Bem, então se nós, né, chegamos àquele ponto, Jesus, há 2019 anos atrás, nos fez um convite. Vamos agora a uma nova etapa. Vocês já aprenderam a amar só os amigos? Porque até hoje, às vezes, a gente tem esse ditado. Aos amigos, tudo de bom, né? Aos inimigos, a lei. Por que a lei? Porque a lei mosaica prevê, né, uma situação bem severa para aquele que a infringe. Então, é essa lei que funciona. Então, Jesus vem com essa proposta. É a proposta do amor. E quando a gente pensa assim, né? Então, não basta amar só os amigos, né? A gente fica pensando, pô, amar os amigos é retribuir. Porque amar quem me ama, eu não estou fazendo nada demais, estou retribuindo. Amor com amor, se paga. Não é bom cheirar o cheiroso? Não é bom a gente conversar com aquele que gosta da gente? É lógico que é. Mas ele vem com uma nova proposta. Então ele continua dizendo assim, porquanto, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Ou seja, qual é o esforço que vocês fazem? Qual é a recompensa disso? Vocês não estão fazendo nada que obrigação, às vezes. Né? A gente, quando ama aquele que nos ama, é um sentimento até de gratidão, de respeito. E ele diz, os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os gentios também não agem assim? Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. A gente vai lembrar, os fariseus, os escribas, eles não eram criminosos, não eram inimigo da humanidade, eles pagavam os impostos, eles iam lá para o culto deles, eles reverenciavam Deus através dos seus preceitos, jejuavam, né, dentro de casa cuidava da sua família, isso eles faziam. A questão que nos pergunta é, isso eles já faziam. Vocês não querem seguir, a gente não fala que quer seguir Jesus? Então é um pouco além, ir além dessa situação. Apesar dos escribas, dos fariseus agirem conforme a lei, nas preces deles, eles não sentiam com o coração. Eles conheciam a lei, mas muitas vezes eram incapazes de sair do seu pedestal, do seu orgulho de conhecimento, para ter cuidado com aquele que necessitava. Ou perdoar. Eles humilhavam
aqueles que o contrariavam. Então, nesse momento, a gente fala assim, poxa, a gente não quer mais ficar nessa fase de atos exteriores, de ficar repetindo oração, maquinalmente, fazendo atos de compungido, a gente não quer mais isso. A gente quer realmente sentir a prece no nosso coração, a gente já quer olhar para o outro como um irmão mesmo, e não humilhá-lo, buscá-los em suas necessidades. Nós já queremos aquilo e oferecemos aquilo que nós necessitamos. A gente começa a entender, né? Dar ao outro aquilo que a gente quer, amar ao outro como nós gostamos de ser amados, perdoar ao outro como a gente pede o perdão. Então, nós começamos a compreender. E quando Jesus fala, né, para que nós possamos ser filhos do nosso Pai que está no céu, que faz o sol se erguer sobre os bons e maus e faz chover sobre os justos e injustos, podemos pensar assim, olha, mas nós não somos filhos desse Deus? Todos nós? Somos filhos de Deus, mas nós não somos a sua imagem e semelhança. Porque esse Deus que Jesus nos apresenta, para que a gente reconheça essa paternidade divina, é um Deus que ama indistintamente e incondicionalmente todos os seus filhos. Por isso todos fomos criados simples e ignorantes, com oportunidade de crescimento, com faculdades intelectuais e morais para serem desenvolvidas, como espírito por inúmeras reencarnações, até que possamos chegar próximo dessa perfeição divina. Que perfeição divina é essa? De amar a todos incondicionalmente. Aí a gente pensa assim, como é que está a nossa evolução então? Como é que se encontra? Será? Às vezes tem gente que fala assim, mas eu já estou perfeito. Está perfeito é porque já ama como Deus. Se a gente começa a reparar como é que é difícil julgar uma situação, julgar o coração dos outros. Por quê? Porque eu não amo como Deus ama. Eu ainda não tenho esse amor incondicional. A minha visão ainda é turva, eu ainda tenho ilusões, eu ainda tenho ideias diferentes, eu ainda não amo plenamente. Então, quando Jesus nos faz, né, esse convite, é para que caminhemos e possamos desenvolver esse potencial de amor. Porque se nós somos filhos de Deus, e Deus é amor incondicional, o nosso DNA é amar. É sermos bons e amar. Toda vez que nós nos afastamos desse amor, nós sofreremos. E nos afastamos do processo de crescimento evolutivo. Então, quando ele fala, né, sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito, é quando a gente começa a colocar as nossas reencarnações, o nosso raciocínio, não para fazer aquilo que a gente já sabe fazer, que ainda é reagir pelo impulso. Muitas vezes pelo instinto vaidoso, orgulhoso, egoísta. Não mais. A gente já começa a observar o modelo que Jesus nos ofereceu. De que tipo de pai educador nós temos? De amar daquela maneira. Como é que nós podemos chegar àquele próximo daquela perfeição? O que é possível chegar? Então a gente vai lembrar que próximo dessa perfeição é quando a gente lembra da caridade, né? É a caridade. Porque a caridade é justamente a virtude que vai desenvolver todas as outras. Então, quando eu amo, aprendo a começar a amar, desenvolvo o amor, eu tenho que desenvolver a caridade, não só a caridade material, mas a caridade moral. E o que Jesus entendia por caridade? Eu costumo dizer que é o famoso BIP para acordar a gente. Benevolência, indulgência e perdão. Benevolência com quem? Só com os meus familiares? Não, benevolência com todos. Eu sou benevolente com todos? É assim que a gente tem que pensar. Eu sou indulgente com o outro, ou eu só desculpo aquilo que eu faço errado? Tudo tem uma explicação para o meu erro. Às vezes a gente não é assim, a gente sai se explicando. Olha, eu fiz isso por causa disso, olha, eu me atrasei por causa daquilo outro, porque fulano, isso é indulgência. Quando é o filho da gente, a gente também tem um montão de defesa. Ah, mas ele é assim mesmo. Nasceu assim, mas a gente vai levando ele, é desse jeitinho, mas ele é uma pessoa boa. Não é assim que a gente fala?
Mas com o filho do vizinho, a gente fala assim? Então, a indulgência com todos. E o perdão, perdoar essas ofensas. Então, quando nós conseguimos desenvolver esses sentimentos de uma forma ampla e incondicional, nós estamos caminhando para sermos perfeitos como nosso Pai Celestial é. Passo a passo, um pouquinho a cada dia. Quando Jesus nos traz a proposta, né, não só de amar o próximo como a si mesmo, ele vai além, amar os vossos inimigos. Nesse item, né, Kardec nos explica e diz que no sentido da palavra amar, Jesus não se refere à ternura que temos por um amigo, que pressupõe confiança, é aquela que temos por um irmão, pois não temos como confiar naquele que sabemos que desejam o nosso mal. Então Jesus não nos pede para dar ao inimigo o mesmo lugar no coração que nós damos ao amigo. Isso é natural, olha só. Porque tem gente que faz uma interpretação errada em função da palavra que serve, né? É uma palavra que a gente utiliza, né, desse amor, desse entendimento para várias situações. Do que é ser o local do amor dentro da gente. Então a gente pensa assim, como é que eu posso sentir uma ternura por aquele que eu sei que me deseja o mal? Como é que eu vou tratar ele, trato igual aquela pessoa que gosta de mim? É muito difícil. Não é isso que se fala. O que Jesus quer nos dizer é para a gente não alimentar com essa criatura o desejo de vingança, o rancor, o ressentimento, o ódio. Olha como é que é diferente. Então você pode, se uma pessoa não gosta, se uma pessoa nos quer mal, a aproximação daquela criatura, por uma questão dos fluidos, vai nos fazer distanciar, não é natural? É natural. A gente sabe quando não, aquilo não está bom, aquela relação. O outro vibra contra a gente. Então, aquilo encostou na gente. É natural que a gente dê o espaço, né, necessário para a sobrevivência. Nós já somos criaturas com muita dificuldade. Vamos convir e vir, né? Então a gente dá esse espaço aí necessário. Mas às vezes a gente fala assim, tudo bem. Eu não tenho meu inimigo, ele não é meu inimigo não. Mas aguarda só o que vai acontecer. Deus está vendo. Deus está vendo. Ele vai ver como é que é a vida. Vai e volta. Eu não desejo mal não, mas ou seja, isso é o sentimento ainda de quê? De vingança. A gente quer se vingar do outro. A gente quer que o outro sofra, muitas vezes. É o famoso, né? A vingança, né? Esperar para que aquilo, depois de um tempo, dá o bote na criatura. Muitas vezes fala assim, você lembra o que você fez comigo? Então são esses tipos de sentimento que nós não podemos mais alimentar. Que eles existem na gente? Existem. Existem. Agora o problema é quando a gente toma consciência e entra em vigilância para não desenvolver esse tipo de sentimento. Se eu não posso me reconciliar com aquela criatura, se ela se considera meu adversário, é necessário mesmo uma distância. É natural. Né? Nós temos dois tipos de adversário. Um é aquela criatura que não gosta mesmo da gente. A gente não tem certeza que nessa encarnação a gente não fez nada. É gratuito. Não tem simpatia pela gente. Ué, não tem jeito. Não se falava, Jesus nem ele agradou todo mundo. Não vai agradar. Deixa aquela criatura. Agora tem outros adversários que a gente que criou. A gente que inventou. Quando a gente se torna uma pessoa muito crítica, quando a gente usa de sarcasmo, de ironia, quando às vezes a gente tem sempre uma suposição, e fulano não gosta de mim, cicrano não gosta de mim, a gente inventa, né, uma série por milindre. Viu como é que fulano me olhou? Aquilo ali foi a gente que criou, não tinha necessidade. É onde a gente tem que ver também o que a gente está ali inventando de adversário aí na vida. Problema para o futuro. São nós
que depois nós teremos que desatar. Nós somos livres para dar esse nó, mas depois vai ter que desatar. Vai ter que reencontrar essa criatura, e às vezes é uma situação mais difícil. Então a gente está, graças a Deus, quando o negócio está no início, a gente lembra disso e fala, olha, me desculpa aí, você pisou no meu pé, ó, tem problema não, tem outro pé. Menor problema, porque a gente sabe que algumas situações não tem hora para começar com algumas criaturas. Aliás, tem a hora para começar, mas não tem a hora para acabar. Tem gente que rende uma coisa pequenininha, que a gente nem lembra mais que falou daquela maneira ou que deu aquela resposta. Aquela criatura continua fomentando lá dentro do coração dela uma raiva. Quem é que está prejudicado? Ela é problema dela com Deus, mas sou eu. Olha os dardos de antipatia que ela está jogando para mim. Eu já não estou muito bem, não sou uma pessoa muito estabilizada, aquilo vai me atingir, lógico, me atinge. É natural. Por isso a gente tem que se fortalecer pela prece. Vocês imaginam como é importante a simpatia que a gente desenvolve no outro coração, porque são essas simpatias que nos sustentam na hora da dificuldade. E às vezes a gente está arranjando problema, aí entra numa instituição, já começa a brigar lá com a recepção, daqui a pouco briga com o outro, daqui a pouco altera a voz para não sei quem, daqui a pouco mexe o dedo e dá uma ordem. O que está querendo? Com aquela maneira de agir, com aquele tom de voz, com aquele olhar, sabe com quem está falando? Está arranjando o quê? Problema. Ah, isso é bobagem. Às vezes é bobagem para você, mas para o outro aquilo vai fomentar dentro dele o tempo que você não sabe quanto que vai ser. Esse é o problema. Porque muitas vezes a gente, acabou, falei que tinha que falar. Para a gente, mas para o outro não é assim. A gente não pode responder por esse outro. Então, muitos desses processos vão virar processos obsessivos que vão nos perseguir por inúmeras reencarnações. Que a pessoa não lembra nem o motivo, mas ela sabe que você incomodou ela. Então, aquela história, não mexe com quem está quieto, é uma coisa muito certa, né? Às vezes a pessoa tem que saber chegar nos lugares. A gente não sabe quem é aquele outro. Não sabe mesmo. Então, nós buscamos aqui umas situações sobre o cuidado que nós temos que ter com as nossas emoções, com os nossos pensamentos e as nossas palavras. Então, é aquele perdoar sem segundas intenções. E às vezes a pessoa perdoa com a intenção, sim, de mais lá na frente se vingar. Ou se perdoa para dizer assim, viu? Como é que eu sou uma pessoa boa? Eu perdoei. Olha como é que eu sou uma pessoa humilde. A pessoa tem disfarçatez de falar isso, né? Então, ou então a pessoa vai lá no outro e fala assim, eu vou te perdoar, porque eu sou melhor. O outro fala, não, eu que te perdoo. Às vezes fica até uma briga, né? Porque na realidade ali está uma disputa, que a pessoa acha que está mais elevada do que o outro. Quando a gente esquece que o perdão é um processo de profilaxia, porque nos libera da energia do outro. O outro quer continuar brigando, que brigue com todo mundo. Mas quando eu saio da vibração dele, quando eu penso bem, quando eu perdoo, ele não me encontra para jogar mais aquelas energias que nem a gente falei que joga. Ele não vai me encontrar. Agora, se eu estiver no mesmo nível de vibração que ele, irritada, desejando mal, é natural, Eu vai fazer um acasalamento ali fluídico, muito nocivo, por sinal. Então, é profilático, perdão, no sentido que nos protege. Muitas das nossas doenças hoje é fruto dessas mágoas, desse ressentimento, da falta de perdoar. Porque a gente mantém com o outro ainda, alimentando essas energias tão nocivas e destrutivas, responsáveis por inúmeros cânceres da vida. Doenças seríssimas. São emocionais. Porque a gente não quer perdoar. Às vezes a gente fala assim, ó, você vai ficar curado, mas você perdoa? Eu tenho que perdoar? Então, cadê aí o esforço? Não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. A vida, às vezes, faz com que o outro se aproxime da gente. E o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que fazer um esforço para aceitar aquela reaproximação ali, porque ali é a oportunidade de fazer. Nem que seja para ter uma convivência cordial, educada. Pode não considerar mais o meu amigo, de eu contar minhas intimidades, mas eu tenho que ter por ele o respeito. Olha só, a gente não sai na rua aí falando até com quem não conhece? Por que a gente não pode ter uma relação de cordialidade? Se o outro chega até esse ponto,
vem até nós, a gente tem que parar, segurar o nosso orgulho pessoal e falar assim, olha a oportunidade que a vida está me dando. Respira, né? E seja sincero, de aceitar mesmo aquele processo de reconciliação, entendendo que aquela criatura é uma criatura que a gente tem mais dificuldade. É natural, a gente vai ficar mais, como se diz, vigilante com ela. Às vezes a gente pensa nisso, se não serve para ser amigo, é muito pior como inimigo. Então, mantenha ali próximo, né? Com muita educação, orando muito, manter ela naquela situação, ué. A gente na vida tem que raciocinar. Então, quando fala desejar o bem em lugar do mal e ficar alegre com o bem que lhe aconteça. Porque às vezes a gente fica assim, eu perdoei. Fulano, como é que está Cicrano? É mesmo, hein? Tá viajando, hein? Não merecia não, hein? Não merecia estar bem na vida, não. Ou seja, está vibrando contra. Não está falando, mas lá por dentro está vibrando para que aquela criatura, a vida dela, não funcione. É a mesma coisa. Então é quando a gente aprende a ficar alegre pelo outro. Que Deus o proteja, que ele caminhe. Se errou, se não errou, ele vai ter que dar conta com a consciência dele. Ele vai reparar a lei no futuro. Isso não é comigo. Então é quando a gente começa a entrar em prece quando aquela imagem do outro chega na nossa mente. Ou quando alguém vem contar a história do outro, já viu? Aí o outro chega assim, você sabe fulano que fez aquilo tudo com você? Aí conta que fulano está maravilhoso. Aí é a hora da gente se conhecer. Como é que eu reajo? O impulso pode ser de tremer, mas a gente olha para passa assim, eu tenho obrigação de fazer um esforço para mudar esse sentimento. Eu tenho obrigação de entrar em prece para não me deixar me envolver mais por esses sentimentos ruins. Não posso me permitir a esse mais deslize, porque eu sei do resultado disso. Estender a mão para socorrer em caso de necessidade. Quantas vezes, né? Nós somos socorridos muitas vezes por pessoas que às vezes nós magoamos, para a gente aprender o valor do perdão que o outro nos dá. E a vida também nos oferta essa oportunidade de estender a mão para o outro. Eu conheço uma criatura, né? Uma criatura, por sinal, muito querida do meu coração, que apesar de ter recebido alguma traição muito complicada, ela, no final da vida, ela amparou todos aqueles com o coração. E as pessoas, mas como é que você consegue? Ela falou, eu tenho um comprometimento, olha o que ela falou, eu tenho um comprometimento com a minha evolução espiritual. Eu estou comprometida com o meu progresso. Olha só que fala. Boa de aprender. É verdade. Ela está comprometida com o progresso espiritual. Ela está nem lixando porque os outros estão pensando. Ela buscou forças dentro dela para fazer aquilo que Jesus ensinou. Ela está comprometida. A outra questão é evitar palavras ou ação, tudo que possa prejudicá-lo. Então é aquela hora que a pessoa chega assim, um desejo mal. Aí começam a falar de fulano. Você conhece bem essa criatura? Ó, abre teu olho. Não precisa falar mais nada. Aquela criatura vai chegar e não vai ser bem recebida. Não é assim? Então, às vezes, é um gesto. Olha, você que sabe se vai se dar com ela. Ela é uma pessoa assim, 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 assim. Quem é que vai querer? Então, a gente tem que tomar cuidado são com essas nossas comentários descaridosos por aqueles do qual nós temos dificuldades. Às vezes não é nem um inimigo. Às vezes é uma pessoa que a gente tem dificuldade de relacionamento. Porque ele nos contraria, porque ele não pensa como eu, porque ele não é simpático comigo. Não é muita vaidade? Achar que todo mundo vai ser simpático com a gente e vai gostar da gente? Não é muita vaidade? Se o outro me é difícil, eu também sou muito difícil para o outro. Isso é natural. Então a gente começa a perceber
o quanto que as pessoas, às vezes, né, tem uma expressão de local aí de trabalho, meio vulgar, que fala fritar o outro, né? Chama fritar. Você queima ele antes dele chegar. Então, você fala dele de uma forma, tirando toda a possibilidade de recuperação. Bem, dando continuidade aqui, a gente vai pensar o seguinte, ó. Essa passagem de amar os inimigos, para quem que ela é mais difícil? Para que tipo de pessoas é mais difícil? Aquela que acredita que só tem uma vida ou aquela que compreende a reencarnação? Aquela que acha que só tem uma vida. Vocês sabem por quê? Porque para aquela pessoa que acha que é só isso aqui, não tem menor cabimento ela fazer esforço para compreender ninguém. É só uma vida. É isso aqui mesmo, acabou. Por que ela vai se dar o trabalho, né, de dentro dela, raciocinar, tentar entender a posição do outro, perceber que ela também não é assim agora, mas já foi. Ela não é assim, mas um coração que ela ama na família é. São os raciocínios, né, reencarnatórios que nos permitem isso. Entender que a vida não é só essa. Então, para essa pessoa é mais difícil, quando ela acha que só tem uma vida. Ela não tem motivos na cabeça dela que expliquem os seus esforços. Para nós outros que estamos aqui, espíritas, nós temos mais condições de fazer essa compreensão, porque nós entendemos que muitos desses inimigos foram ontem criaturas que nós prejudicamos. Muito. Muito. Teve o ontem, porque nós espíritas entendemos que existiu o ontem, existe o hoje e vai existir o amanhã. E hoje eu recolho os frutos das minhas reencarnações anteriores, que de quanto nó eu devo ter dado. Problema arranjado. Por quê? Pela forma de agir, um comportamento ainda arbitrário, um comportamento orgulhoso, um comportamento arrogante, arranjou o problema. Então hoje eu colho uma série de situações que nascem aonde? Nascem na minha casa, local de trabalho, no ambiente que eu vivo. Por quê? Porque são meus credores. São meus credores. Então a gente já começa a fazer essa compreensão, né, do ontem, no sentido de um resgate de situações anteriores, resgatando a nossa conta aí. E a gente pensa assim, e esses adversários, né? Esses adversários, eles só nos fazem mal? Não, nos fazem bem. Vocês sabem por quê? Os amigos são muito bons para nos ajudar a levar a vida, porque a vida é difícil. Como é bom ter um amigo que nos abraça, que diz que gosta da gente, não é? Tem até vontade de ser mãe da gente, às vezes, sem saber o que está falando. Olha bem. Mas, por eles, nós estamos ótimos, pode parar por aí. E por nosso comportamento a gente estaciona. Porque a gente não quer fazer esforço muitas vezes. Aí vem aquele que é contrário. Que começa a caminhar atrás da gente e perseguir. Esse vai me fazer encontrar resoluções, soluções que eu nem sabia que eu era capaz de dar. Ele me faz desenvolver a área intelectual para eu estudar, ele faz desenvolver sentimento dentro de mim, de revolta, e depois de doença, e depois de compreensão, para tentar chegar ao perdão. E aí a gente olha para trás e fala assim, como a gente cresceu, nossa, como nós amadurecemos, quando a gente olha para trás. Graças a quem que a gente amadureceu? Na maioria das vezes, aquelas criaturas que nos perseguiram. Quantos de nós, né, eu me incluo, está nessa casa, né, encontrou esse hospital e essa escola aqui, há uma perturbação espiritual, uma perseguição de inimigos.
que veio para cá buscar, né? Ficar aqui embaixo desse guarda-chuva se protegendo. Como é que fez crescer? Não tinha chegado aqui, quantos de nós não estaríamos aqui? Se não fossem essas criaturas. Elas nos fazem trabalhar o quê? Reparar quanto que nós somos orgulhosos, vaidosos, egoístas. São elas que são os nossos professores. Nos ensinam a ter mais paciência, a morder a língua, a ficar quieto, a cantar uma musiquinha na hora que vem um pensamento ruim, a fazer uma prece, enfim. Dá lá o teu jeito de sair dessa vibração que vai me fazer mal. Então, são justamente essas pessoas que nos dão esse estímulo, né, que costuma-se dizer um estímulo, e passa a ferro, né, os nossos amassados. A gente é cheio de amassado. São essas criaturas que já chega plainando o nosso ego, né? Já chega, tem gente que já chega assim, vou te falar um negócio, a gente já treme. Chegou o professor. E aquilo a gente começa a perceber, ó. Vai me fazer crescer. O que eu faço com isso aqui? Olha dentro de mim. Será que ela está certa? Será que essa pessoa está certa? Ela não gosta de mim. De repente já está falando a verdade mesmo. Não precisa falar mentira para mim, para me machucar, não. Só falar a verdade. Falar mentira, falar a verdade para mim, me mostrar o meu defeito. Ela vem com aquilo e a gente fala, olha só, eu posso falar. Ela não gosta de mim? Não, peraí, vamos analisar o que ela está falando. Está certo. Falou de uma maneira ainda muito descaridosa. São essas pessoas que arrasam o outro. Concordo. Poderia ter falado essa verdade de uma outra maneira, mas às vezes eu sou uma pessoa surda. Às vezes eu não escuto o que vem no bem. Às vezes em casa tem pessoas falando comigo no bem e eu não escuto. Eu vou aprender às vezes na vida, na rua, com aquela criatura sem jeito para falar. Eu vou ter que aprender. Se eu já tivesse aprendido, eu não tinha deixado aquela situação, né, que a gente fala, na frente do outro. Para ele vir naquele esbregue ali. Então a gente analisa o que o outro está falando. Realmente. Ou então, não, isso não diz mais. Isso já acabou, isso não é mais assim. Então a gente tem que ter esse nível de consciência. Então como é importante o aprendizado que esses adversários nos causam. Tem uma história que se encontra no livro Chico de Francisco, né, o autor é Adelino da Silveira, que ele nos conta que muita gente procurava lá o Chico no emprego dele. Vocês imaginam o chefe do Chico, né? Ele tem que trabalhar. Ele precisava sustentar os irmãos. Toda hora queria uma pessoa lá. E foi uma moça muito perturbada procurar o Chico no local de trabalho. Aí o chefe do Chico falou assim, não está aqui não, está lá na casa dele. Para se livrar mesmo da moça. Aí a moça saiu de lá, onde ele trabalhava, que era lá na fazenda, foi lá para a cidade, bateu lá na casa do Chico, falaram para ela assim, está aqui não, ele está lá no trabalho. Ela voltou para o trabalho e falaram, ele não está aqui não. Ela foi embora, falou aquelas palavras bonitas, né? E foi embora. Quando chegou a noite, que o Chico foi lá trabalhar no centro, ela entra com uma voz nervosa e fala assim, você está pensando que eu tenho tempo para andar atrás de você de cima para baixo? Você imagina? E agora, já para aquela sala que você vai me dar um passe, cachorro. Olha, para aquela sala que você vai me dar, já imaginaram? Ele foi. Aí o Chico começou a pensar, Senhor Jesus, para transmitir um passe, precisamos estar calmos, com o coração voltado para o amor do próximo. O Senhor sabe todas as coisas, e sabe que eu não estou com raiva dela, mas ela me deixou num estado meio diferente. Me ajuda, Senhor. Olha a humildade. Então Emmanuel lhe aparece e diz, para ajudá-la é preciso alcançar o coração dela. Já viu quando a gente quer ajudar o outro, a gente tem que estar no coração do outro, senão o outro não vai aceitar aquilo ali. Então ele começou a conversar com ela, pediu perdão. A senhora me perdoa por ser uma pessoa ocupada. Né? Eu não pude atender no meu emprego porque meu patrão não quer e eu preciso trabalhar, que eu tenho que sustentar meus irmãos, enfim. Né? Ele foi conversando e transmitiu o passe. E ela foi devolvida a razão. Ela saiu dali bem
Aí quando ela saiu, Chico perguntou a Emanuel, Emanuel, eu não estou com a razão? Olha só. O outro fez aquilo tudo. A gente teve aquele sentimento. Por que eu vou ajudar ele? Eu não estou com a razão? O que é a razão? Não estou certa? Emanuel responde assim, você está com a razão, mas ela está com a necessidade. E no outro dia, né, ele chegou o serviço com o rosto todo inchado, né? Que ela bateu nele, né? Aí perguntaram, o que foi? Ele falou, bati na porta. Aí o chefe perguntou, mas dos dois lados, né? Bateu na porta dos dois lados. Então, posso estar com a razão, mas fulano está com a necessidade. A gente começa a raciocinar assim. Atender a necessidade. A razão da são impositivos nossos, do nosso raciocínio. É quando a gente aprende a atender, a trabalhar em nome de Jesus e não mais do nosso. Não só do meu raciocínio, do meu entendimento. O meu entendimento ainda é esse. Eu ainda sinto isso. Mas qual é o convite de Jesus? Atender o outro. Então é quando a gente engole, limpa a lágrima e fala assim, em nome de Jesus eu estou indo. O meu mesmo é ficar aqui chorando, falando mal de fulano, reclamando, me defendendo porque eu sou uma vítima. Olha o que fulano fez comigo. Mas não quero mais isso. Um dia fui, não quero mais ser. É uma decisão de um comprometimento com a minha reencarnação atual. Eu reencarnei para desenvolver, fixar características morais que eu não tinha. A paciência, a tolerância, a compreensão. Nós, como espíritas, também entendemos de futuro, né? Entendendo que muitas dessas situações irão vir como provas, não situações. Vamos nos preparar para um futuro. A gente não sabe o que nos aguarda. A gente não sabe que situação hoje mesmo está nos esperando quando chegar em casa. Por muitas vezes a gente tem que trabalhar uma paciência, ter um pouco mais de resistência espiritual. Porque senão a gente vai entrar no desespero. Se tudo a gente tiver acesso de demência pela raiva, a gente não dura muito. É um suicídio a cada dia, a cada momento de raiva. Então, a casa espírita é a oportunidade que nós temos de nos relacionarmos de forma mais fraterna, de mais compreensiva, de abraçar o outro sim, de beijar, de desenvolver votos mais fraternos. A casa espírita nos possibilita essa convivência. E muita gente aqui dentro não tem essa dificuldade. Com todo esse, que eu falo, esse guarda-chuva imenso aqui de proteção, de vibração. Vocês já viram quando a gente vem para a casa espírita, aqui dentro a gente fica um pouquinho melhor, né? A gente melhora, a gente se sente melhor, a gente quer dividir lá o doce com o outro, a gente chama o outro, não, pode comer um pedaço do meu bolo aqui do café. A gente fica até uma pessoa. O problema não é aqui dentro só. Aqui a gente vem treinando. Treino é treino, jogo é jogo. Lá fora, como é que a gente age? Porque o outro vai vir me acionar. É da lei. Eu estou num mundo, né, de provas e expiações. O outro vem me acionar. A destinação da Terra são esses espíritos como eu, complicado. Será que eu já consigo entender que aquele outro que vem me acionar, ele me aciona em quê? Quando ele se aproxima o outro de mim. Se ele é uma pessoa que gosta de mim, ele vai acionar o que eu tenho de melhor. Eu vou dar beijo, eu vou dar abraço, eu vou ter um sentimento de envolver. E se ele não gosta de mim, o que ele aciona? O que a gente tem de pior. Qual é a oportunidade que o outro nos oferece nesse momento? Da gente se conhecer. Aí o outro fala um negócio, a gente fala... Aí a gente fala assim, que é isso que eu estou sentindo? Raiva. Raiva, olha só. Está sentindo raiva? Você faz o que agora com essa emoção? Ela existe. A raiva é natural. É uma emoção, né?
Assim como as estações, elas vão vir, vão voltar. Eu é que tenho que administrar. O que eu faço quando está com chuva? Eu levo um guarda-chuva. O que eu faço quando está com frio? Coloco um agasalho. Eu tenho que saber administrar essas emoções que não existem dentro de mim. Então, quando o outro me aciona, o que ele está acionando? O que existe dentro de mim. Ele não pode acionar o que não tem mais. Então, o outro me dá a oportunidade de me conhecer. Porque, às vezes, a gente está aqui na casa espírita, né? As asas já estão até começando a bater. Nossa, olha, está planeando. Aí chega lá fora, é bom que a gente já leva, pá, né? Que tiro foi esse? Vem o outro em cima da gente, dá aquela descarga, a gente fala assim, ali eu me conheço. Como é que eu ainda estou? O que eu sinto? Olha tudo que eu aprendi na casa espírita. Então, muitas vezes, não é o que essa pessoa tem. Não é o ter. É o que falta em mim, às vezes, de coragem para modificar também. Porque quem sou eu para ficar caindo a toda hora porque o outro chegou perto de mim? Que movimento é esse que eu permito que o outro faça isso? Será que eu não estou com muito orgulho, hein? Meu amor fica ferido, qualquer coisa ele sente que levou um baque. É um amor está muito caidinho, vamos melhorar, né? Hoje em dia, na nossa aqui, atualidade, nossa realidade social, o que nós temos visto, principalmente, né, não precisa nem estar em contato particular, nas redes sociais? Uma demência coletiva, podem pensar. Por que isso está acontecendo? Um acesso de demência coletiva. Se a gente pudesse ver, muitas pessoas estão babando de raiva. Raiva com o quê? Na realidade, consigo mesmo. A raiva é com a gente. São as nossas frustrações. É a nossa incompetência ainda. Então, o restante, qualquer que seja a situação, vai servir até para piorar. Mas é raiva, é impaciência com a gente mesmo. É falta de educação, muitas vezes. É falta de compromisso social com o outro. Qual foi o momento que nós não entendemos ainda que precisamos respeitar aqueles que pensam diferente da gente? Será que em casa a gente não aprendeu isso? No colégio o professor não ensinou isso? Isso serve para tudo. E principalmente não é só verbal não, é mental. É pensar assim, o outro tem o mesmo direito que eu tenho de pensar, de discordar, de achar o que ele quiser, de ter os sonhos dele, de ter as ilusões, de errar, de cair, de pedir desculpa, como eu tenho. A hora que a gente começa a compreender isso, a gente começa a caminhar, né, melhor. Então, nós sabemos que com a nossa caminhada dentro da casa, a nossa possibilidade que a doutrina espírita, né, nos oferece, que é de aprender, é de melhorar, é de progredir. Quando a gente começa a sentir o chamamento de Jesus, o consolo do Cristo para as nossas dores, o que acontece? A gente começa a querer crescer. A gente começa a querer estar de acordo com a nossa fé. Estar de acordo com aquilo que a gente lê, que a gente se sensibiliza e que se conscientiza. A gente quer colocar isso na prática. Olha aí a oportunidade. É o dia a dia aí fora. É a nossa casa, é o local de trabalho. São aquelas criaturas que mais próximo convivem com a gente. Está ali. A oportunidade de colocar isso na prática. Então, a gente percebe, né, que muitas vezes a gente busca até o outro para se reconciliar. Mas o outro não quer se reconciliar. Ele não quer esse momento de paz. O que a gente faz? A gente pode agredir o outro? Não. Deus nunca nos agrediu, cobrando progresso, nos aguarda. Vocês repararam quanto tempo a gente leva nessas dificuldades que nós temos, espirituais? Nós não somos agredidos.
Nossos mentores e guias continuam nos amando, nos conduzindo, esperando que a gente amadureça, com todo o amor e carinho. Por que eu vou agredir o outro? Por que eu vou cobrar do outro que ele implante o reino de Deus dentro dele se eu não implantei dentro de mim? Porque quando eu começo a entender a dificuldade de implantar esse reino dentro de mim, eu sou mais cuidadosa com o outro. Falo assim, é difícil mesmo. Eu passo por essas dificuldades, isso é natural. Você começa a ter um sentimento de empatia, de respeito pela dificuldade, que é crescer, que é calar a boca quando você acha que tem razão. Calar a boca quando a resposta está na ponta da língua. Isso é ter coragem, isso é despender dentro de si uma energia para trabalhar os nossos impulsos e o autocontrole. E pensar assim, peraí, o que eu vou ficar fazendo aqui? Vou reforçar ainda essas minhas atitudes? Ou já estou compromissada com Cristo? Eu estou compromissada com Cristo. É Ele que é meu modelo. Então é Ele que eu quero seguir. Eu vou ter que dar um jeito com os meus cada um. A gente não fala cada um com o seu cada um. Eu tenho meus cada um. Eu que vou ter que dar jeito do meu cada um. Sossega aí, cada um de aqui, cada um de lá. Dá uma segurada. Para que a gente inspire, né? Expire, pense com mais calma e fale assim, eu não vou ser mais uma criatura reativa, impulsiva, que deu e levou, nada disso. Eu quero crescer, eu não quero continuar aí nessa coisa, dessa sansara aí que vai e volta sem perceber o que está fazendo essa reencarnação. Então é hora que eu paro e falo assim, vigilância, eu não vou responder na mesma moeda. Eu já tenho condições de compreender que o outro, muitas vezes, se encontra num processo de grande dor, ou num processo de perturbação espiritual. Então, quando a gente já tem uma atitude mais como se fosse, né? O que Jesus faria nessa hora? O outro não quer o entendimento. Vamos respeitar o espaço dele. E a gente entra em prece e fala assim, meu Deus, eu fiz o que eu podia. Dentro das minhas possibilidades, eu fiz e ele não quis. Nós sabemos que o tempo virá, né? O tempo de Deus, reorganizar aquela situação. Dará nas nossas vidas, minha e daquela outra pessoa, a oportunidade da gente se reencontrar. Às vezes não é naquele momento, vamos deixar para quando a gente tiver mais calma. Então a gente pode pensar assim agora. Quando a gente pode trazer, a gente falou tanto de inimigo, né? Certamente quantas pessoas passaram talvez na nossa mente. Vamos pensar assim agora, o que eu faço com esses pensamentos dessas pessoas, essas imagens? A gente pode levar o pensamento a Deus. Pedir sinceramente que elas nos perdoem através dele. Porque se elas estão chateadas, porque nós fizemos também alguma coisa. Que elas nos perdoem, que elas nos desculpem e que elas possam nos ver sobre um outro ângulo. Um ângulo melhor, de reconciliação, de amizade. Porque tudo na vida vai se reunir numa grande fraternidade. E nós queremos ser um daqueles filhos, né, que seguem o Pai. Filhos de Deus. Sermos filhos de Deus, entendendo como nós precisamos nos comportar para sermos considerados filhos de Deus. E nós terminamos aqui lembrando dessa oração de São Francisco, que nos lembra de fazermos instrumento da paz. E ele diz, né, que aonde houver ódio, que eu leve o amor. Então, o que eu tenho que levar? Levar o amor, levar o perdão, levar a união, levar a fé, levar a verdade, levar a esperança, levar a alegria, levar a luz. Mestre, fazer com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido e amar, Senhor, do que ser amado. Pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive
para a vida eterna. Que possamos, assim, nos despedir nessas vibrações sinceras de reconciliação com Deus, conosco e com todos. Graças a Deus.